Estamos dando sequência ao nosso programa Mulheres aqui na Imagem da Cidade, lembrando sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite, o nosso encontro marcado na TV Galega e depois as reprises ao longo da semana em diferentes horários, diferentes momentos para estarmos juntinhos aqui também com o nosso programa Mulheres. E mais um assunto em evidência, o nosso Código de Defesa do Consumidor de aniversário, sobrando velhinha, 30 anos do Código voltados aos consumidores, aos lojistas, comerciantes, voltado ao bem de todos. Para falar um pouquinho mais sobre esses 30 anos do nosso Código e, claro, também esse momento que estamos agora vivendo em meio à pandemia, preços absurdos de alguns produtos, eu convidei o Dr. André Moura da Cunha, coordenador do PROCON de Blumenau, conosco aqui. Dr. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denise. Obrigado pela oportunidade de vir esclarecer, primeiramente, sobre essa pandemia, esses aumentos absurdos, e também falar um pouco do nosso Código de Defesa do Consumidor, que está completando aí 3 décadas. Pois é, sobre esse momento que estamos vivendo, a pandemia, o novo coronavírus, e quem está indo aos supermercados está tendo um susto, doutor André, com alguns produtos que fazem parte da nossa cesta básica. O arroz, o queridinho do brasileiro, hoje se tornou um produto que assusta as famílias brasileiras, porque o preço foi lá para cima, doutor André. O PROCON vem acompanhando isso, vem cobrando também das autoridades respostas para isso, né? Isso mesmo, o PROCON saiu às ruas, tanto no mês de agosto, antes desse aumento. Então, lá na primeira quinzena de agosto, nós apresentamos uma tabela de preço através da própria fiscalização, que nós fomos aos supermercados e verificamos que essa tabela de preço ela teve uma alteração 32 dias depois, que foi em setembro, na primeira quinzena também, no valor de 14% o aumento. Então, 32 dias, a gente já percebeu que houve um aumento de 14% da cesta básica. Nós incluímos 13 produtos dentro da cesta básica, né? Geralmente o arroz, o açúcar, o feijão, o azeite de cozinha, que é um dos também alimentos que aumentaram muito, Denise, nessa pandemia, nesse momento agora. E só o arroz teve uma apresentação de variação de 30%. Só o arroz dentro da própria cesta básica. Então, esses produtos que nós fizemos, de 13 itens em 8 supermercados que nós fomos, automaticamente já conseguimos notar que houve uma variação de 14% de aumento. E isso quem paga a conta é o consumidor. E aí o PROCON, não deixou por menos, está também chamando as autoridades competentes, está chamando os representantes, por exemplo, de supermercados, para entender melhor o que está acontecendo. E nós gostaríamos de poder entender com vocês, o PROCON, então, o que está acontecendo, o que justifica, doutor André, todo esse aumento? Primeiramente, Denise, quando o PROCON foi aos supermercados, através dessa fiscalização em agosto, nós já estávamos vendo a margem dos elementos, dos alimentos que estavam sendo, né, aumentados diariamente para o consumidor, ou chegando, talvez não diariamente, mas chegando às mãos dos supermercados novamente, com um outro aumento. Então, quando nós fomos já na segunda vez, que era no mês de setembro, que já constatamos esse aumento mesmo, nós notificamos tanto a ADAC, que é a Associação Distribuidoras dos Produtos Alimentares aí em Santa Catarina, como também a CATS, que é a Associação de Supermercados. Nós entramos em contato com eles através de uma notificação que nós enviamos, demos um prazo para eles nos responderam dizendo que o supermercado, perante a associação, a CATS e a ADAC, não tem taxa ou não é obrigatório, não é eles que precificam esses valores. Não existe, não é taxativo o preço, é o supermercado que aplica. Então, eles de certa forma explicaram que não é através da CATS nem da ADAC, mas sim o supermercado que repassa o preço. Fomos aos supermercados e sim, constatamos, Denise, que o aumento se dá pela distribuidora enviando os produtos para eles, as notas fiscais de venda. Mas com a distribuidora nós conseguimos também verificar que o aumento vem lá de cima, vem do governo federal. É o imposto mais caro, é o dólar que subiu, são as ações climáticas que nós estamos tendo aí, que fomos acometidas inclusive com o ciclone aí, o ciclone bomba, que não é uma coisa comum na nossa região, no nosso Brasil. Então tudo isso foi uma bola, uma esfera que acabou passando para o alimento e o consumidor acabou pagando mais caro e houve essa elevação de aumento de preços, mas lembrando que o arroz e o óleo de cozinha foram o que mais aumentaram. Doutor André, e aí tem algumas situações em que supermercados, por exemplo, estão limitando a quantidade de venda dos produtos, justamente porque alguns consumidores estão assustados, acham que pode aumentar ainda mais e aí querem fazer um certo estoque em casa, né? Tem essa interpretação
pode-se limitar a quantidade de venda de um produto dentro ali do supermercado, por exemplo? Antes de nós entrarmos lá no seu artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que veta essas práticas dos fornecedores de estabelecimento, é muito importante dizer, Denise, que primeiramente nós estamos numa pandemia. Dentro da pandemia, a maioria das pessoas estão dentro de casa. Decretos e mais decretos informando que tem que sim, né, regulando que o consumidor tem que ficar dentro de casa, que por sobrevivência dele, porque uma vez que atinge o vírus vai naquela pessoa, pode sim acometer de ir para o hospital e acabar dando alguma fatalidade. Então a gente precisa entender primeiro, consumo aumentou, e muito. O consumo do arroz, o consumo da cesta básica aumentou muito. Automaticamente começa a esvaziar as prateleiras de supermercados, os distribuidores, os fornecedores acabam não dando mais conta. E aí vai elevar o preço. Mas uma vez que a preocupação do preço que está sendo elevado, é pior quando a gente fala em falta do produto. E uma vez que faltou o produto, há sim a possibilidade, até porque nós estamos em época de emergência, nós estamos aí no meio de uma pandemia, há a possibilidade sim, o código prevê, a lei prevê, que pode sim colocar a quantidade, a limitação de quantidade de produtos em venda para cada consumidor. Ocorre com um fornecedor, nós fomos até o supermercado, verificamos que estava ocorrendo essa prática e verificamos com ele que ele já teve 2 tentativas, Denise. Ele teve que mudar drasticamente a qualidade do óleo de cozinha que ele comprava uma marca, sempre tinha outras, mas ele comprava aquela marca de óleo de cozinha, ele não compra mais, porque se ele tiver que vender na prateleira vai custar mais de R$7 o óleo de cozinha, então ele fez a compra de uma outra qualidade de óleo, de um outro fornecedor. O óleo de cozinha ele conseguiu baratear para fornecer, né, porque cooperativa, para fornecer aos cooperados, para fornecer aos consumidores. E o que ocorre? Os pequenos estabelecimentos foram lá e começaram a comprar de caixa. Então, não atinge nem o consumidor, que é a dona de casa, que precisa do seu dia a dia, e que tem a consciência de que quando aumenta o preço, ela tem que dar uma brecada e não comprar, para que se baixe o preço de novo, mas aí os pequenos estabelecimentos que vão repassar o preço, vão lá e compram toda aquela quantidade. Então assim, muitas vezes o PROCON tem batido na tecla, consumidor, tenha consciência, consumidor, quando o preço sobe, não estoque mercadoria, porque quanto mais tu compra, mais tu faz aumentar o preço. Mas aí nós temos os próprios estabelecimentos, são pequenos, mas são os próprios que ajudam com que essa cadeia acabe fazendo que eleve cada vez mais o preço. Doutor André, que ano, hein? Para se chegar à 3ª década do Código de Defesa do Consumidor, 2020, ficando na história para todos nós e principalmente agora evidenciando esses 30 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor, que mais do que nunca precisou realmente mostrar a sua força para nós consumidores, né? Imaginamos nós no meio dessa pandemia sem o Código de Defesa do Consumidor, porque junto com o Código de Defesa do Consumidor nasceu o seu filho, que é o PROCON, né? Antigamente, o que era o PROCON? Quem era o PROCON? Era uma promotoria do Estado, era a promotoria do município, geralmente, nós ouvíamos falar antigamente, Denise, naquelas patrulhas, dona de casa que faziam as patrulhas, elas eram as fiscais, elas eram o PROCON. Hoje nós temos um órgão que faz isso, nós temos fiscais, nós temos todo um órgão que atende o consumidor e sim, fiscaliza para que não ocorra nenhuma abusividade. Mas lembramos que 30 anos atrás nós não tínhamos nada disso. E imagina se nós tivéssemos uma pandemia desse tamanho, sem um Código de Defesa do Consumidor, sem um PROCON para fiscalizar o estabelecimento. Tenha certeza que o arroz ele não tinha elevado 30%. Ele estaria mudando talvez a cada meio-dia ele mudava o preço. Como já foi assim no passado não tão distante assim, 30 anos apenas se passaram e realmente tinha essa oscilação no mesmo dia daquele produto e aquela corrida frenética aos supermercados para conseguir aquele produto um pouquinho mais em conta, porque daqui a pouco já estaria bem mais elevado, né? Isso mesmo, tanto é que no período da manhã a dona de casa ia comprava o produto, vamos supor um extrato de tomate, no período da tarde ele já estava a outro preço. Então o supermercado tinha muito funcionário, mas eram muitos etiquetadores que passavam o preço constantemente. E isso realmente acabou com o Código de Defesa do Consumidor, porque o estabelecimento ele tem que ter motivação para elevar o preço e sim demonstrar quando o PROCON solicitar ou quando qualquer órgão de defesa do consumidor solicitar, que demonstre que ele teve que aumentar o preço porque foi repassado a ele. Como consumidor, como coordenador do PROCON aqui em Blumenau, na sua opinião, quais são os principais pontos que mais são, digamos, para vocês que trabalham no dia a dia com isso, mais apaixonantes, mais cativantes, quando falamos do Código de Defesa do Consumidor? Denise, hoje nós temos uma justiça, ela é eficaz, mas ela é precária em tempo. Muitas vezes você entra na justiça e você demora muito tempo
no judiciário. E o Código de Defesa do Consumidor trouxe isso, né, através dos PROCONs, que você consegue resolver. Você comprou um celular, ele apresentou problema, você consegue resolver ele muito rápido. Não quer dizer que você vai resolver o seu problema, você que está me escutando, um consumidor, o seu problema rápido, mas se nós colocarmos a grande quantidade, consegue resolver o problema muito rápido, do que esperar. Muitas vezes você adquire um produto que você quer utilizar, ele vem com defeito, apresenta o defeito, o PROCON vai agir e vai fazer com que, como o próprio Código de Defesa prevê, 30 dias para arrumar esse produto, senão você tem um novo. Antigamente não era assim. Antigamente o produto estava estragado, você comprava, muitas vezes você nem tinha o direito de trocar ele. Pelo fato de quê? Porque você já tirou da fábrica ou daquela loja funcionando. O código veio para prever, para garantir isso ao consumidor. E então a palavra de garantia é o que mais traz aquele sustento para que o PROCON, nós dentro do PROCON conseguimos enxergar a palavra garantia, algo que revolucionou, né, a relação consumidista entre o consumidor e o fornecedor. Direitos e deveres para os dois lados, doutor André. Isso mesmo. Para o consumidor e também para quem oferece esse produto, para quem está ali disponibilizando. Então tem direitos e deveres para os dois lados. Não é puxar apenas para um lado ou para o outro, é ser justo na negociação. Isso mesmo, tanto é que nós não usamos mais aquele bordão, o cliente sempre tem razão, porque ele tem razão, se ele tiver razão conforme a legislação. Se ele não tiver a razão conforme a legislação, ele não tem razão, e quem passa a ter razão é o fornecedor. Então realmente a balança se equilibrou, houve uma harmonia, e o código, temos certeza que ele precisa mudar em algumas esferas, mas ele veio para harmonizar as duas partes. O código também trouxe evoluções com o passar do tempo, por exemplo, nessa questão do consumo online, compras pela internet, compras através de uma ligação, do telemarketing, e são direitos diferenciados para esse tipo de consumo, né? São mesmo, Denise. Tanto é que na época o código já previa a internet, mas ele previa ainda catálogo, se nós pararmos para analisar. Lá no artigo que fala que tem o direito do arrependimento, lá no seu artigo 49, que o consumidor que comprou um produto através, o código é bem específico quando ele fala através de catálogo, porque antigamente nossas mães, nossas avós, elas compravam como produto. O vendedor de espelho ia lá, batia a palma e oferecia aquele produto para ela. Ela não via, ela só via o catálogo do produto. Ela não via o espelho. Então depois de 7, às vezes até um mês, chegava aquele espelho que todo mundo adorava e gostava. Panelas eram a mesma coisa. O código já previu isso, que teria internet. Então o que ele fez? Colocou para a internet também. Mais do que equiparação, está lá no código dizendo que a compra via internet, você tem 7 dias para direito de arrependimento. O código, desse momento, ele fala, não há motivação. Então, chegou o produto, eu não quero o produto, eu tenho 7 dias para devolver ele. Não há motivação que faça com que eu fique ou que eu possa devolver aquele produto. Que legal. Setembro, então, o mês de aniversário do nosso Código de Defesa do Consumidor. O PROCON segue atendendo, seguindo todas as medidas de segurança, seguindo todas as medidas para realmente manter vocês seguros e os nossos consumidores seguros. E a melhor forma de manter contato com o PROCON é através do WhatsApp do consumidor, né, doutor André? Isso mesmo, Denise. Eu gosto de deixar muito bem informado aos nossos consumidores aqui blumenauenses que nós temos a linha que é o 151, que é a linha do PROCON, telefônica, mas lembrando que esse telefone ele é um telefone estadual. Então, uma vez que o consumidor entra em contato conosco por esse telefone, primeiro, nossas linhas geralmente estão ocupadas, Denise. Porque tem aquele consumidor ou mais de idade que não ainda tem aquela familiaridade com o WhatsApp, ele acaba ligando. E ele fica, até ele contar a história dele, nós não podemos desligar o telefone, é o consumidor que está no outro lado. Então nós damos toda aquela atenção. E muitas vezes ele fica 15 minutos, 20 minutos, e querendo ou não, as outras pessoas estão ligando e não conseguem, dizem que o telefone está ocupado. Nós estamos mais de 3 linhas para ter uma ideia, só que a gente pede muito aos consumidores que use o WhatsApp, eles entram em contato através do WhatsApp. O WhatsApp ele pode mandar mensagem escrita, o PROCON não vai responder no exato momento, às vezes responde, às vezes pode responder no período da tarde, se enviou de manhã, mas o direito dele está garantido, ele não perde o direito dele. Ele enviou para o PROCON vai responder para ele a informação que ele precisa. E o WhatsApp é o 99920 0083. 99920-0083. O WhatsApp não só serve para fazer o questionamento, as suas dúvidas, ele serve para denúncia também, Denise. E olha que como é muito mais rápido. Eu estou no supermercado, o preço, a propaganda está enganosa, o preço não está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eu posso tirar uma fotinho e já enviar para o PROCON. PROCON, aqui esse preço está duvidoso, está de uma forma enganosa, eu não estou conseguindo, não está de uma forma clara, então vem aqui e fiscaliza. O PROCON já coloca na sua agenda e vai lá e fiscaliza, já com a prova ali.
Se chegar lá no supermercado e o mercado dizer que era mentira ou não tinha, tem a prova inclusive no nosso WhatsApp. Para finalizar, 1 minuto e meio para falar um pouquinho sobre o FIFO, esse espaço que vem ganhando cada vez mais, né, a repercussão e também chamando a atenção dos consumidores, os espaços FIFO, doutor André, por favor. Quando começaram a abrir essas lojas do FIFO na cidade de Blumenau, o PROCON já foi fiscalizar. Eu estava na frente do PROCON ainda, depois eu saí, fui para o meio ambiente e voltei. Mas, Denise, nós já fomos nessas lojas, elas não têm nenhuma irregularidade. Por quê? Porque ela vende o produto dentro da validade. O produto vai vencer amanhã. Nós não temos lei nenhuma que diga que eu tenha que vender o produto somente 30 dias antes do vencimento. Não, ele está dentro do vencimento. Tanto é que quando o PROCON indica que quando você vai comprar no FIFO qualquer produto, você se atente, né, vai vencer de 1 dia, 2 dias, por isso que ele é bem mais barato, até 70%, conforme diz o próprios anúncios, e é verdade, porque nós já fizemos essa comparação, só que o consumidor tem que saber, eu quero consumir no ato, porque se eu quiser consumir daqui 30 dias, é melhor eu ir no supermercado realmente e comprar aquele produto. E ele tem que ver realmente qual é a marca, qual é a qualidade, mas o FIFO não tem irregularidade. Tanto é que o próprio fiscalização do PROCON foi juntamente com a defesa, a vigilância sanitária. A vigilância sanitária também foi nos locais e percebeu que está tudo está tudo dentro da normativa, com seus alvarás, tudo certinho. Agora, se o consumidor encontrar qualquer desorganização dentro da legislação por causa do FIFO, ele tem que fazer sim aquela denúncia dele através do WhatsApp, ele pode fazer, ou ligando para nós, que nós vamos até naquele estabelecimento, aquele novo FIFO que abriu, ou ainda aquele que ele utiliza, para fazer a fiscalização e verificar se está realmente dentro da legislação. Não pode vender um produto que já passou do prazo da validade. Se ele vendeu o produto fora da validade, tem lá nos seus enquadramentos da lei, nós temos legislação inclusive fora do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, municipal e estadual, que o consumidor vai poder adquirir o produto, ele leva outro produto, uma vez que ele comprou o produto, porque ele tem direito a outro, porque está vencido, né? Então ele vai levar 2 produtos, o vencido ele devolve, até porque o vencido ele não pode nem tirar de dentro do estabelecimento, porque a vigilância que vem recolhe se eles se o mercado não inserir ele em um programa no lixo, jogar para algum lugar, que tem que ser muito bem provado por PROCON e para a vigilância, ele vai acabar sendo autuado. Mas uma vez que o produto está lá, vencido, e eles continuam sendo residentes, eles podem até ser multados, chegando até 6 milhões de reais, né, Denise? Bons esclarecimentos. Obrigada por estar conosco mais uma vez aqui na nossa programação. Obrigado, Denise, e obrigado a todos. Intervalo comercial chegando e na sequência tem muito mais. É rapidinho. Eu volto já.